Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui novamente pra gente fazer uma meditação juntas na Palavra de Deus e quero muito comentar com vocês algo que aprendi também então vamos lá. Bem, o tema de hoje é sobre a gente confiar em Deus e quero contar pra vocês que hoje pela manhã eu fiz um teste de gravidez, que a gente está buscando engravidar. E hoje de manhã eu fiz o teste e acabou dando negativo novamente. E claro, entrou aquela chateação, sabe? Uma chateação assim, que a gente não consegue nem explicar muito. Aproveitei que eu já tinha acordado cedo para fazer o exame. E eu já vim aqui para a sala para ter o meu momento de comunhão com Deus, buscar em Deus um conforto mesmo, orar, debruçar, no colo dele, sobre as minhas preocupações e tudo isso que também compartilhei com vocês, também sobre o teste de gravidez. Bem, logo que eu comecei a ler meu devocional, eu gosto de ler um livro que cada dia tem uma mensagem e nesse livro sugeria ler o capítulo de Isaías. Então era uma sugestão de leitura que falava sobre Isaías 55. E aqui quero compartilhar com vocês uma parte desse conforto que eu recebi, desse conselho que eu recebi. Creio que pelo Espírito Santo, com certeza, porque não existe ninguém, nada que pode nos confortar, falar aquilo que realmente a gente tem guardado, se não for o Espírito Santo de Deus. Então ele realmente veio e vem com bálsamo consolador. E quero compartilhar com vocês um pouquinho disso que eu li. Bem, primeiro que começa já um convite. Então a gente está em Isaías 55 e já começa assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Sabe quando você se sente numa situação que não tem nada que vai preencher a gente como a água pura mesmo. Não tem vídeo na internet, não existe frase no YouTube, no Instagram, não existe essa frase de impacto que vai mudar a nossa vida. O que vai mudar é a gente buscar água viva, água que está na Palavra de Deus. E até comenta aqui, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comem. Aqui então fala já de uma situação que a pessoa não tinha condição, que não possuem dinheiro, então ela já não tinha uma condição, que talvez para ela quisesse ter uma condição melhor financeira, enfim. E aqui está um convite: venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Então está dizendo que realmente o alimento da palavra, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, o alimento da palavra é sem custo, A gente não paga pra gente acessar a palavra. Aí aqui fala, por que você vai gastar o seu dinheiro naquilo que não traz sustento, naquilo que não é pão, E naquilo que o seu trabalho árduo, através do seu trabalho, e naquilo que não te satisfaz. Então aquilo que você recebe através de um trabalho de esforço árduo, aí você vai gastar o seu dinheiro naquilo que não satisfaz. Ou seja, a gente começa a consumir coisas, conteúdo, informações que não vai satisfazer aquilo que está dentro do nosso coração. Então fala que escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Então sim, eu acredito sim que a nossa mais fina refeição vem da Palavra de Deus. E é dela que eu busco auxílio e me alimentar todos os dias. Mesmo que as coisas estejam boas e mesmo que as coisas estejam difíceis. A gente tem que se alimentar da Palavra de Deus. E como a gente se alimenta de um alimento saudável, a gente busca fazer uma escolha saudável, com certeza escolher a Palavra de Deus é o melhor alimento. Então continua aqui: deem-me ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. E aqui fala, farei uma aliança eterna com vocês
e a minha fidelidade prometida a Davi. Pulando aqui já uns versos, então busquem o Senhor enquanto é possível a gente achar. Clamem por Ele enquanto está perto. E que o homem mau deixe os seus caminhos, deixe os seus pensamentos, deixe as suas más atitudes, vamos dizer assim, e volte-se para Deus. Porque Deus sim tem misericórdia, e pois Ele tem o perdão dos nossos pecados. E aqui fala agora, trazendo também a questão dos nossos pensamentos, pois está dizendo que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os pensamentos dele são os nossos pensamentos. Então, quantas vezes, né, a gente olha uma situação e a gente olha fixo para a situação, né? Então vamos dizer um exemplo também bíblico, né? Quando Lázaro estava morto, né, suas irmãs, a família, os amigos choraram porque eles estavam olhando o fato, né, a circunstância que estava acontecendo, né, o que estava diante dos nossos olhos. E eu me encaixo nisso, como eu comentei no começo, de repente olhar um diagnóstico, olhar um teste negativo, olhar para uma enfermidade ou para uma limitação, enfim, eu não sei qual é a situação que você de repente está enfrentando, e que a gente está ali parado, igual a família de Lázaro, olhando para a circunstância, né? Olhando tá ali na nossa frente. Mas o Senhor não vê a circunstância, Ele não vê só os fatos. Ele não vê só o fato, nossa, Lázaro está morto, né? E para ali. Não, Ele não olha a situação. Então Ele está para além dos nossos pensamentos, para além daquilo que a gente enxerga. Então aqui a gente pode ver que a gente pode confiar em Deus, porque às vezes a gente olha uma situação bem com esse olhar limitado mesmo, mas Ele não está preocupado com esse olhar pequeno que a gente tem. Ele está olhando o grande, olhando o todo, olhando muito além dos nossos pensamentos. Por isso a palavra nos direciona a gente confiar nele, porque não existe outra pessoa que tenha um olhar tão supremo assim na nossa vida, um olhar tão completo, tanto do que foi, do presente e do que vai ser. Então, a meditação de hoje é sobre isso, sobre a gente olhar para Deus, fixos para Ele, fixos, e não a gente ficar olhando os nossos olhares para as circunstâncias, para as dificuldades. Eu vou ficar olhando para as dívidas, para fatura, para diagnóstico, para doença, para situação econômica da minha casa ou da minha família, enfim, eu não sei para qual situação você está olhando, mas hoje a nossa meditação leva o nosso coração para a gente derramar a nossa confiança nele e derramar os nossos cuidados a ele. E por fim, aqui nos últimos versos já, o Senhor compara a palavra dele como uma semente. Então não é que a gente vai também, nossa, eu vou parar de olhar a situação e tudo vai melhorar. Não é isso. Olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus é como uma semente. Então ela cai no nosso coração e aquilo vai crescendo dentro da gente, para a gente ir aprendendo a olhar melhor, a olhar com outros olhos, né? Já com aquela semente dentro da gente, frutificando, dando frutos. Para a gente terminar a meditação, a gente pode terminar meditando nisso, a palavra como uma semente. Então essa confiança ela vai crescendo dentro da gente, a gente vai aprendendo a confiar em Deus. Apesar de hoje, né, numa situação tá de um jeito, pode ser que amanhã esteja de outro, mas contudo que seja feita a vontade de Deus, porque nós confiamos nele, porque os nossos pensamentos não são os dele, e os dele também pode ser que não sejam os nossos. Não tem como diminuir esse pensamento, é grandioso mesmo. Então Deus tem um propósito sobre todas as coisas debaixo do céu. Então, gente, era isso. Quero muito deixar essa mensagem, né, de esperança, que mais uma vez, né, a palavra de Deus renovou dentro do meu coração, como eu comentei, como uma semente, a gente relembrar, né, a confiar em Deus e forçar também os nossos pensamentos a olhar para Ele e não olharmos para
circunstância, para alguma dificuldade, enfim, que a gente esteja vivendo, tá bom? Então, a gente termina assim. E como é que você pode continuar olhando para Ele, né? Hoje, amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, ano que vem, o que você pode fazer para você continuar com os olhos fixos nele? Bem, espero que essa meditação possa levar esse acalento para você, assim como foi para mim. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!